Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de agora vamos falar de seleção brasileira, mas fique calmo, eu sei que tem gente que não gosta de falar de seleção. Fique calmo que o assunto central será o Flamengo, mais especificamente será o Wesley. Lembrando que ontem a seleção brasileira enfrentou a Colômbia, venceu apertadíssimo com um gol ali no finalzinho, aliás um golaço no finalzinho do Vini Júnior, mas não é de Vinícius Júnior, não é de Rafinha que a gente vai falar, vamos falar de Wesley. É o nome que está na mídia hoje. O Wesley entrou ontem em apenas 11 minutos na partida, mas já foi suficiente para todo mundo entender por que nós, rubro-negros, amamos o Wesley, né? E eu vou trazer aqui dois vídeos, um do Chico Garcia e o outro do Rica Perrone, falando sobre essa estreia do Wesley com a camisa da seleção brasileira. E foi constrangedor o que o Wesley fez com o restante dos jogadores do Brasil. E não foi constrangedor porque o Wesley é um gênio, porque ele entrou e acabou com o jogo, não é isso não. Porque o Wesley foi o único jogador da seleção brasileira que entrou em campo como jogador de seleção brasileira. O único, cara, de todos os jogadores do Brasil que jogaram hoje, o único jogador que entrou em campo e falou: foda-se, eu jogo na seleção brasileira, eu vou pra dentro, eu vou correr pra caralho, eu vou dar a minha vida, essa é a chance da minha vida, eu tô jogando numa seleção brasileira, eu cheguei numa seleção brasileira. O único jogador do Brasil hoje foi o Wesley. Todos os outros jogadores do Brasil estavam treinando, estavam jogando alguma coisa parecida, eu não sei o que é, mas se alguém disser pra mim que essa é uma postura de um time de seleção brasileira chegando ali numa oportunidade de um jogo, porque não era um amistoso, alguém precisava avisar os caras, não é um amistoso. O Wesley entrou em campo hoje, ele constrangeu o resto dos jogadores. Eu acho que a entrada do Wesley hoje, ela mexeu com o constrangimento dos outros jogadores da seleção. De falar, caralho, o cara entrou com personalidade, correndo, brigando, e a gente tá aqui tocando de lado, é rapaz de 2 metros, cagando de medo da Colômbia, porque foi isso que aconteceu. A Colômbia tocava a bola, a Colômbia chegava calmamente no ataque do Brasil. Teve um jogador que se destacou, que foi o lateral Wesley entrando no segundo tempo. Quando ele coloca o Wesley no segundo tempo no lugar do Wanderson, a gente vê uma luz se criar pelo lado direito. Felipe Luiz tem toda a razão quando ele diz, em todas as suas entrevistas, quando é questionado sobre o Wesley, dizendo: no meio do ano, esse moleque vai escolher onde jogar. É a frase do Felipe Luiz. E, cara, ele tá numa fase espetacular. Ele é titular da seleção brasileira hoje. Dorival Júnior, o Wesley tem que ser titular da seleção brasileira. O Wanderson, enfim, surgiu no Grêmio, até conheço bem, é bom jogador, mas cara, não dá pra comparar. O Wesley, ele é agressivo, ele é incisivo, ele mudou a cara do Brasil, especialmente pelo lado direito, quando ele entra na partida no segundo tempo. Então, já temos uma correção aí a fazer. Gabriel Magalhães e Marquinhos, eu acho que a gente ainda tá... né, porque ele é um cara ainda com representatividade na Europa, no PSG, mas não sei se o tempo já não tá passando ali, né? Tá, mas o Gabriel Magalhães eu acho que não tem problema nenhum jogar ali pelo lado esquerdo, como ele atua no Arsenal. O Guilherme Arana... Olha, eu vou trazer aqui os números do Wesley, para que não venham depois também, como eu disse aí, que estavam inventando, falei no último vídeo, que já tinha torcedores colocando aí como se a mídia estivesse inventando toda essa repercussão que tá tendo o Felipe Luiz sendo treinador do Flamengo. Nossa, aí já tá inventando que ele é um baita treinador, a gente vê aí torcedores de outros times que tem canais também, já vi botafoguense falar isso, palmeirense falar isso, tricolor falar isso. Ai, nem é isso tudo, o cara não fez nada, isso aí já tá sendo criado pela mídia porque tá treinando o Flamengo. E daqui a pouco vamos começar a falar a mesma coisa do Wesley, né? O Wesley entrou 11 minutos ontem, acertou 11 dos 12 passes que ele tentou, um aproveitamento de 92%. Foram 2 passes decisivos. De 6 duelos ganho, ele ganhou os 6. Foi o primeiro da seleção brasileira. Foram 3 desarmes. Foi o primeiro no jogo todo. Foi quem mais desarmou. Sofreu 2 faltas. E teve uma nota, que essas informações, esses dados aqui, é do SofaScore. E teve uma nota do SofaScore de 7.5. Eu costumo dizer que às vezes os números eles são muito frios. Às vezes você vê um jogador que tem 5 assistências na temporada, mas às vezes quando você para pra assistir ele não tá rendendo. Esses números aqui do Wesley, eles não são frios. Eles só são uma comprovação do que foi o sentimento de todo mundo com a entrada do Wesley. E não à toa, nós acabamos de ver, ele recebeu os elogios aí do Chico Garcia, do Rica Perrone e de muitos outros. É porque eu só trouxe esses 2 aqui, mas todo mundo elogiando e muito o Wesley, e merecidamente. Porque realmente, aquilo que o Rica falou foi assim, constrangedor para os outros jogadores.
Eu sei que, pra quem acompanhou as seleções brasileiras passadas, principalmente ali dos anos 90, eu cheguei a ver a seleção brasileira campeã em 2002, vi uma excelente seleção do Brasil em 2006. E a gente sabe que a gente tem aquele saudosismo, principalmente pelos últimos resultados em Copa do Mundo, que, a safra já não é mais a mesma, a gente já não faz jogador como a gente fazia antigamente. Antes, né, a gente tinha craques em todas as posições, desde o goleiro lá até o centroavante era craque na lateral direita, na esquerda, volante era craque, zagueiro era craque. Então eu sei que às vezes a gente tem saudosismo, a safra não é boa e tal. Eu não concordo e não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem bons jogadores. A gente tem o Rafinha que tá brilhando lá no Barcelona. Não vai querer comparar, mas o Rafinha não chega nem perto do Ronaldo Fenômeno. Chega nem perto. Não dá pra comparar, são gerações diferentes. Vamos falar do agora. Rodrigo brilha no Real Madrid. Vinícius Júnior brilha no Real Madrid. Quem mais? O goleiro. O Alisson fez, tirando o jogo da eliminação, né? No jogo anterior, contra o PSG, ele fez um baita jogaço lá contra o PSG em Champions League, com 9 defesas difíceis, um recorde. E não à toa, ele é goleiro do Liverpool, cara. Há muitos anos. Então, acho que isso não faz dele um goleiro ruim, muito pelo contrário, né? E ontem o Alisson, na saída de bola ali da seleção brasileira, parecia que ele tava até nervoso pra poder tocar na bola. Parece que os caras chegam na seleção, não sei o que acontece. Não sei se eles sentem a pressão, não sei o que é. E aí o Wesley entra ontem, foi o que o Rico falou. Falando, cara, isso aqui é a chance da minha vida. Tá todo mundo pedindo meu nome na seleção brasileira, e o que eu tenho que fazer é mostrar o que eu sei fazer. E ele foi pra cima. Como ele faz no Flamengo, porque jogar também no Flamengo não é fácil. Então ele já traz essa bagagem, tudo que ele já passou no Flamengo. Jogar no Maracanã lotado não é fácil. Ser vaiado pela torcida do Flamengo no Maracanã não é fácil. O Wesley já passou por isso. Então, apesar da pouca idade dele, apesar dele ter feito somente ontem a sua estreia na seleção brasileira, mas ele traz uma grande bagagem. A gente sabe aí da volta por cima que o Wesley deu, já falei aqui em outros vídeos, não tem por que eu ficar falando. Então, ontem ele entrou e realmente foi constrangedor, como o Rica disse, constrangedor pros outros jogadores. Porque às vezes o sentimento que passa pra gente, que ainda gosta de acompanhar a seleção brasileira, tem muita gente que nem gosta de acompanhar mais, e eu respeito, tá tudo certo, né? Isso aí vai de cada um. Mas pra quem ainda gosta de acompanhar, é esse sentimento que passa e cada vez mais tá perdendo essa conexão da seleção com os torcedores. Porque fica aquele sentimento, a seleção é jogador de empresário, é jogador que chega lá e sem vontade, é jogador que na hora de chamar a responsabilidade chora, entendeu? Tá faltando isso. Então eu acho que é muito mais ali o clima também, que sabe? E eu não sei se o Dorival tem capacidade pra mudar isso, se é do estilo dele também pra fazer isso. Parece que falta mudar esse clima lá na seleção. E ontem o Wesley entrou, foi pra cima, fez o que ele sabe fazer, porque às vezes a gente vê o jogador chega na seleção, aí fica meio assim, é aquele jogador que dribla, que vai pra cima, mas não, aqui é seleção, tem que jogar sério, é fazer o certinho aqui, é pisar na bola, dominar, dar o passe pro lado, é dar o passe pra quem já tá aqui mais tempo. O Wesley não, foi pra cima, chegando na linha de fundo e destoou de quem entrou como titular, que foi o Wanderson, que eu também não acho um mau jogador, não acho, cada um dentro das suas características. E destoou totalmente, não só do Wanderson, que foi quem, na posição ali que ele entrou, né, substituindo, mas também de toda a equipe, de todos os jogadores. E não só do jogo de ontem, por aquilo que a gente já vem acompanhando da seleção brasileira. Então eu quero, parabenizar o Wesley. Foi pra cima, entrou com personalidade, mostrou que ele ainda honra essa camisa aqui, da seleção brasileira, que é pesada, a única pentacampeã do mundo. E, cara, tá aí, pra ser realmente o lateral da Copa do Mundo. Se tudo acontecer conforme tem que acontecer, tudo dando certo, não tem outro jogador pra tirar a posição do Wesley, não. Inclusive, eu acho que ele conquistou a titularidade, a não ser que o Dorival Júnior queira, pro próximo jogo, eu digo, a não ser que o Dorival Júnior queira fazer uma média ali com o Wanderson. Mas destoou totalmente. Aí já tem gente tentando, mas também pegou a Colômbia cansada, porque o Wanderson teve que marcar o Luiz Dias e não sei o quê. Sempre vai ter desculpa. Mas se ele tivesse entrado mal, tivesse errado o passe, entrado nervoso, ninguém ia pensar que ele pegou uma Colômbia cansada, que ele entrou poucos minutos, que ele ia precisar de... Qualquer coisa que ele tivesse feito, ele já ia falar. Esse cara não presta pra seleção brasileira, não. Aí entrou pouco tempo, olha só o que ele fez. Só fez M. Entendeu? Então, parabéns ao Wesley, parabéns ao Flamengo por ter preparado o Wesley pra esse momento, né? Vem ali desde da categoria de base ali do Flamengo, fez a sua vida lá no Tubarão, né? Time Tubarão. E veio muito novo pro Flamengo, o Flamengo formou ele. E tá aí hoje, tá brilhando. E comprovando mais uma vez que o que o Filipe Luiz entende de futebol, né? E ele disse:
O Wesley vai escolher onde ele quer jogar. E pode ter certeza, agora, essa próxima janela de transferências vai chegar muitas propostas pro Wesley e ele vai poder olhar e falar assim, eu quero jogar nesse time aqui. Flamengo, sobe aí esses valores aí. 30 milhões tá barato demais pelo Wesley. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se você ainda acompanha a Seleção Brasileira, se você não liga pra Seleção Brasileira, se você acompanhou ontem esses 11 minutos do Wesley, né, que fez total diferença, que você pensa dele também na Seleção Brasileira. Deixa aí nos comentários, peço o seu like também pra me ajudar, pra fortalecer aqui o canal e a sua inscrição. Estou quase, eu acredito que nesse vídeo aqui eu bato a meta de 6 mil inscritos no canal, então desde já quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que têm acompanhado meu trabalho, têm feito sua inscrição aqui no canal, têm confiado, né, aqui no meu trabalho, então desde já o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!